Vamos à palavra do Senhor. Deus colocou uma mensagem. A mensagem vai ser breve, mas é uma mensagem poderosa para a minha vida e para a sua vida. Então convido você que está aqui a se colocar em cima dos seus pés. Coloque-se de pé. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, da palavra do nosso Deus. Aleluias. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Você que está na sua casa, pelo celular, ou por uma Bíblia mesmo, de papel, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluias. Feche teus olhos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus Pai, apresentamos ao Senhor a palavra neste momento, a palavra que o Senhor, meu Deus, preparou para essa noite ao nosso coração. Ó Deus, pedimos ao Senhor que essa palavra venha entrar no mais profundo do nosso ser, venha falar conosco através do Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, toma conta neste momento, assuma a dianteira, fique à frente desse culto, dessa palavra. Nós não somos nada sem o Senhor, nós dependemos do Senhor Espírito Santo. Essa palavra ela tem poder porque o Senhor Espírito Santo, através dela, vai ao coração de cada um de nós, transforma aquilo que precisa ser transformado. Nós pedimos ao Senhor que entre nessa vida, neste momento, cada um de nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, e nessa gravação, onde quer que ela chegue. Ó Deus, que a palavra do Senhor venha transformar as nossas vidas, venha curar, venha restaurar, venha libertar e venha salvar. A palavra do Senhor é que tem o propósito, é que tem o poder para transformar, para fazer todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, e já te damos graças por essa palavra, por essa mensagem, por este momento, pela vida de cada um de nós, pela vida de cada um que está tendo contato neste momento com essa palavra. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está na sua casa, fique atento à palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é poderosa. E a palavra do Senhor, a qual lemos agora, ela faz referência a uma passagem que fala de tempo. Como nós temos vivido neste momento? Vivido momentos. E quando nós falamos a palavra momento, nós já estamos ligando direto com o tempo. Tudo que nós vivemos está ligado com o tempo nessa terra. Tudo que nós vivemos está ligado com um momento, com uma parte de uma linha de tempo que foi colocado para nós nessa terra. Esse trecho ao qual lemos foi escrito por um homem, que a Bíblia nos revela que ele é chamado de Salomão. Um homem sábio, um homem que pediu a Deus sabedoria. Mas Deus deu a ele sabedoria e também deu riquezas. Homem este que escreve na Bíblia Sagrada é responsável, segundo a história, segundo o relato, segundo estudos bíblicos. Ele é responsável por escrever 3 livros pelo menos. O primeiro livro que ele escreve dentro da linha do tempo, ao qual nós estamos falando nessa noite, é o livro de Cantares. Quando Salomão escreve o livro de Cantares, ele está numa fase da vida dele. Ele está passando por um momento da vida dele. A palavra de Deus nos revela que ele está passando por um momento da vida dele, ao qual ele é jovem, ao qual ele está talvez no momento ali na fase de adolescência para a juventude, ele é novo. E ele escreve um livro, o livro que também está na Bíblia, o livro de Cantares. Um livro ao qual refere-se a igreja, faz uma
né, referência direta à igreja neste mundo. E é um livro poético. Salomão era poeta naquele momento e escreve de todo o seu coração. Ele está numa fase da vida dele ao qual ele dedica aquele livro e cita vários versículos para a mulher que ele ama. E essa mulher ao qual o livro é escrito, essa mulher agora refere-se à igreja, à nossa igreja nesse tempo. Salomão escreve com todo o seu coração, com toda a sua energia. E Salomão naquele momento é jovem, tem muita energia, muita força, muito fôlego de vida. E ele escreve o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro que, se nós lermos, você que tiver a oportunidade, você que ainda vai ter oportunidade, abra o livro de Cantares e leia. É um livro poético, é um livro de amor, é um livro que você vai ver o quanto de amor foi colocado naquele livro. É um livro que refere-se ao amor de Deus sobre as nossas vidas, ao amor de Deus na vida de cada um de nós como igreja, é o amor de Deus para o mundo. Refere-se à noiva, refere-se a ela prometida, aquela que vai ser preparada, santificada, aquela que está totalmente renovada, aquela que está de vestes brancas, esperando o seu noivo. O livro de Cantares é um livro poético, é um livro lindo. Salomão, nessa fase da vida dele, está apaixonado, está totalmente dedicado àquilo que ele ama. Ele escreve o livro de Cantares com todo o seu coração. É uma fase da vida de Salomão. Mas eu chamo a sua atenção também para um outro livro que Salomão também escreve. Ele escreve também o livro de Provérbios. No auge da sua sabedoria, Deus deu a ele sabedoria porque ele pedira a Deus. Deus também tornou ele um rei mais rico que já houvera. E Salomão, naquele momento da vida dele, já adulto, já maduro, cheio de energia, cheio de planos, cheio de sonhos, Salomão agora escreve Provérbios. E o livro de Provérbios, ao qual nós devemos ler, ele faz referência a todo o nível de sabedoria que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos. O livro de Provérbios nós vamos encontrar. É um livro muito precioso, por isso está na palavra do nosso Deus. É um livro de sabedoria. Salomão, nessa fase da vida dele, tinha muita sabedoria, muita energia, muitos sonhos, muita capacidade, muitos planos, e ele estava ali buscando de Deus, estava exercendo o reinado dele, e ele escrevia dia após dia aquela sabedoria que Deus tinha dado a ele. Mas agora nós estamos aqui diante de um trecho da palavra de Deus, ao qual Salomão está escrevendo o livro de Eclesiastes. Ele não é aquele jovem apaixonado como era antes. Ele não é mais aquele homem sábio, totalmente disposto como era antes. Ele tinha sabedoria, mas agora ele escreve um livro, e nesse livro ao qual ele começa a escrever, ele começa dizendo: vaidade, tudo é vaidade. O livro que ele escreve agora, o livro nos revela que agora ele está numa outra fase, numa outra etapa da vida dele. E essa etapa da vida dele, as quais ele é passado. O livro de Eclesiastes nos mostra a vida de um homem, a vida de um autor, ao qual, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela através desse trecho a qual lemos, que ele agora começa a analisar o tempo. Ele começa agora a analisar tudo o que ele viveu, tudo o que ele já adquiriu de sabedoria, e agora ele está aqui a partir do versículo 1 mostrando para nós: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora Salomão está aqui fazendo referência ao tempo, fazendo a referência àquilo que nós vivemos aqui nesta terra, aquilo que Deus preparou nessa terra para nós. Havia um tempo ao qual Deus preparou, que não era medido através da linha do tempo que nós conhecemos hoje. Havia um tempo que Deus preparou lá no Éden, no paraíso, a partir do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando Deus cria todas as coisas. Deus cria com um plano, com um propósito. Deus não estava planejando um tempo na linha do tempo que nós conhecemos hoje. Deus não calculava o tempo exatamente em dias, como nós conhecemos hoje. Deus não calculava o tempo em horas. Deus não calculava o tempo em minutos, em segundos. Mas Deus fala assim, que 7 dias Ele fez. Em 7 dias Ele preparou todas as coisas. Aí a gente pode até pensar, mas Deus referiu-se a dias. Mas um dia para Deus pode ser 1000 anos.
anos, e 1000 anos pode ser como um dia. A palavra de Deus, ela nos revela que o Deus nosso Todo-Poderoso, Ele não trabalha com a mesma filosofia, com o mesmo conceito de tempo que nós temos. Nós referimos a um tempo buscando um significado, buscando um início, um meio, um fim. Deus não trabalha com o tempo dessa maneira. Talvez você está aí na sua casa pensando assim: quando começou, quando está acontecendo, quando vai terminar. Mas eu tenho uma notícia e tenho uma revelação através da palavra de Deus para você nessa noite. Tudo começou um dia, quando Deus deu início a todas as coisas, mas tudo está caminhando para o dia que Deus vai consumir, quando Deus vai concluir o plano perfeito dele nessa terra. Tudo está caminhando para o propósito de Deus, mas não desanime, não perca a sua esperança, mas tem uma revelação para você nessa noite. A palavra de Deus nos revela que o tempo de Deus é um tempo diferente, é um tempo que nós não calculamos em horas, minutos, segundos, não calculamos em dias, não calculamos em meses, não calculamos em anos. A palavra de Deus revela para nós que nós comparamos o nosso tempo com o de Deus, não dá para comparar. A palavra de Deus revela para nós que só há tempo para nós, o tempo calculado em horas, minutos, segundos, meses e anos, é o nosso tempo, é o tempo criado por Deus para nós neste mundo, mas não é o tempo de Deus para todas as coisas. Aleluias. A palavra de Deus nos revela no versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo aqui na terra. Tudo tem o seu tempo aí na sua casa. Tudo foi preparado segundo o tempo que Deus planejou para este mundo, aí para você, para mim, para nós que estamos neste planeta. Mas o tempo de Deus é diferente. Nós vemos através da palavra de Deus que Deus, ele trabalha com critérios diferentes, com conceitos diferentes. Deus, ele entra no nosso coração, ele sonda o nosso coração. Deus, ele entra na sua casa, na sua família, ele olha o coração da sua esposa, ele olha o seu coração, coração dos seus filhos, coração do seu marido. Ele olha o coração daquele que está enfermo, ele olha o coração daquele que está, com a mente toda abalada, aquele que está sem esperança, ele enxerga o coração. Deus, ele não trabalha com conceitos humanos, Deus não trabalha com filosofias humanas. Nós conhecemos o nosso Deus através do Espírito Santo. Se Deus trabalhasse com o tempo do jeito que nós pensamos, tudo ia ser feito dentro de um tempo pré-calculado e pré-determinado por nós. Nós temos um tempo, nós temos um jeito de calcular, nós temos como homem, como ciência, nós temos aí cálculos físicos que nos ensinam a fazer cálculos neste planeta. Mas quando nós tentamos encaixar o nosso tempo dentro do tempo de Deus, aí nós temos um problema. O problema maior que a humanidade ela encontra neste momento é porque ela está tentando colocar o tempo dela dentro do tempo de Deus. Ela está tentando encaixar o tempo de Deus dentro do tempo deste mundo. Mas quando Deus cria todas as coisas, e quando Deus formula, quando Deus prepara, projeta, arquiteta todas as coisas, Ele também arquiteta o tempo ao qual nós vivemos hoje. Então todas as coisas, aqui Salomão está escrevendo, todas as coisas estão pré-determinadas dentro de um tempo, dentro da linha de tempo de Deus. E Deus não calcula o tempo em dias. Lá no livro de Jeremias, lá no livro de Isaías, capítulo 43, Deus nos revela, através da palavra, uma coisa preciosa para nós nessa noite. Aleluias. Isaías 43, versículo 13. Deus diz assim para nós: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluias. Olha só o que Deus fala para nós na parte A desse versículo. Ainda antes que houvesse dia. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você precisa do dia ou não precisa? Você precisou de um dia. Você que está na sua casa precisou de um dia. Você dependeu de um dia para nascer.
Você dependeu de um dia para crescer. Você dependeu de um dia que você teve, né? Você nasceu neste mundo. Você dependeu de vários dias onde você foi criado, você foi ensinado, você foi educado. Você dependeu dos dias. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós estamos ouvindo a palavra dele nessa noite, é um Deus que diz assim para nós: antes que houvesse dia, ele já existia. Antes que houvesse essa situação ao qual você está passando, Deus já existia. Antes que houvesse esse momento que está tirando a sua paz, o seu sossego, esse momento que está deixando você triste, abalado, antes que houvesse este momento, Deus fala para nós através da palavra, Isaías capítulo 43, versículo 13, antes que houvesse dia, eu era. Aleluias. Então o Deus que nós servimos, ele foi aquele que criou todas as coisas, ninguém criou ele. Ninguém criou o nosso Deus, ele criou todas as coisas. Então você está ouvindo a palavra nessa noite de um Deus que é poderoso, um Deus ao qual Moisés, quando teve um contato com ele lá em Êxodo capítulo 14, Moisés chega para Deus querendo entender o tempo de Deus, querendo encaixar o tempo de Deus dentro do tempo do povo. E aí Moisés chega para ele e diz assim para o Senhor, Êxodo capítulo 14, aleluias, Êxodo capítulo 14, no versículo, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Olha o que Moisés diz para Deus. Aleluias. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Moisés diz assim para Deus. No versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? O versículo 14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou. O eu sou está no controle de todas as coisas. O eu sou está no controle dessa pandemia. Está vendo lá de cima, do alto. Está vendo que você está passando dificuldade. Está vendo que você está desempregado. O eu sou está no controle de toda a situação. O eu sou não te abandona. O eu sou, o nosso Deus poderoso, ele tem poder para mudar essa história. Não fique desesperado. Jesus deixou uma palavra profética para nós, uma palavra de consolo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Jesus lançada sobre as nossas vidas, ela tem poder para mudar. Essa situação a qual você está vivendo é uma situação que Deus está no controle. Deus, ele não te abandona. Deus, ele não abandona todos nós. Deus, ele está de braços abertos. Por isso aqui Salomão está dizendo: tudo tem um tempo determinado. Há um tempo pré-determinado dentro do que Deus planejou para mim e para você. Há um tempo pré-determinado para essa pandemia que está aí tentando assolar o mundo. Há um tempo pré-determinado para essas coisas que estão acontecendo. Tudo que você vê são sinais, são coisas que Deus planejou. Deus, ele planejou cuidadosamente todas essas coisas. Deus está no controle. Se você talvez está desesperado nesse momento pensando assim: muitas pessoas estão dizendo que Deus está no controle, mas eu não estou vendo solução, eu não estou vendo esperança para isso que eu estou vivendo. A palavra de Deus para você nessa noite é que tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo determinado, tem um tempo que Deus está trabalhando, tem um tempo para nós trabalharmos em favor da obra de Deus. Versículo 2 diz assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha que palavra poderosa. Há tempo de nascer. Quando você nasceu, foi no seu tempo, foi no tempo que Deus planejou. Quando uma pessoa veio a morrer, veio a deixar esse mundo, é porque Deus planejou. O tempo está contado. A partir do momento que uma pessoa nasceu nesse mundo, ela já está vivendo um
propósito que Deus planejou para a vida dela. Eu e você, nós seguimos um fluxo, nós seguimos um caminho que Deus predeterminou, Deus planejou, Deus sabe todas as decisões que nós temos a tomar. A opção é sua, a opção de tomar um caminho ou outro é sua, mas Deus já tem uma direção para cada um desses caminhos que você toma. Aleluias. Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Deus, Ele trabalha a favor daqueles que o temem, daqueles que o amam. Deus, Ele trabalha a favor daqueles que o buscam de todo o coração. Por isso aqui Salomão, nesse momento da vida dele, nessa etapa da vida dele, ele está com toda a experiência que ele tem aqui neste momento, colocando a sabedoria que Deus deu para ele. E ele fala assim no versículo 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo para trabalhar, há tempo para esperar, há tempo para respirar, há tempo para tomar um fôlego. Talvez você está passando uma situação a qual você não está vendo, você está olhando hoje, com seus olhos de hoje, o olho de hoje, desse dia, 1º de julho, que você está vendo. Na sua mente você vem assim o pensamento, não tem solução. Mas se você esperar um pouquinho mais, se você der um pouquinho mais de tempo, se você parar um pouquinho mais para refletir, quando você acordar no dia de amanhã, os seus olhos vão ser abertos, você vai olhar essa situação e Deus vai te mostrar uma luz nessa escuridão, nessa dificuldade que você está passando. Aleluias. Salomão, o homem que escreveu cantares com todo o seu coração, cheio de amor, e naquele momento talvez ele não pensava em nada disso, talvez ele não pensava no momento que ele tinha que tomar decisões como rei, talvez naquele momento ali, como apaixonado como ele estava, ele não pensava o que ele tinha que fazer depois, à frente, ele só pensava naquele momento. Você vai vendo que Salomão vai caminhando a trajetória da vida dele, até chegar em Eclesiastes. Quando nós lemos esses livros, nós passamos a entender como Deus foi trabalhando a cada pedacinho da vida de Salomão. Quando chega nesse momento aqui agora, Salomão já está maduro, Salomão olha, há tempo, agora o tempo está determinado. O versículo 4 diz assim para nós, que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, aleluias. Há tempo para essas coisas. Talvez o tempo de hoje é tempo de você esperar, é tempo de você pensar, é tempo de você olhar e dizer assim, Deus, o Senhor vai dar a resposta. Deus, o Senhor é que vai tomar essa decisão, o Senhor é que vai me dar a luz nessa decisão. Talvez você está passando essa dificuldade, esse momento. Você está olhando com os olhos críticos, porque você está sendo influenciado. Uma coisa que Salomão nos mostra aqui também. Nós devemos tomar decisões diante de Deus. Salomão está nos mostrando que o tempo também é precioso para aqueles que buscam a sabedoria de Deus através da palavra. Então, por causa dos empecilhos do dia a dia, da rotina, mas eu te trago nessa noite, leia a Bíblia Sagrada. Leia os livros aos quais você tem ouvido. Leia o livro de João, o livro de Mateus, Marcos, Lucas. Leia o Evangelho. Leia e você vai ver quanto que a palavra de Deus vai te ajudar. Talvez toda essa situação que nós estamos passando hoje, se nós tivéssemos buscado a sabedoria de Deus através da palavra, nós não estaríamos passando por elas desse jeito. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos dá força. Ela é o alimento. É aquilo que Deus coloca para nós como busca diária. Certa feita, o povo estava no deserto e Deus preparou maná que caía do céu para o povo. Deus queria uma intimidade com o povo, um relacionamento dia a dia, mas o povo, em certo momento, o povo queria acumular aquilo. Por quê? Porque estava de certa forma com preguiça de ir dia a dia buscar a presença de Deus. A palavra de Deus nos revela que em certo momento eles juntaram o maná, e Deus tinha dado uma ordem bem clara através de Moisés. O maná era para ser buscado dia a dia, alimento diário, alimento ao qual você... A Bíblia nos revela que esse tempo, o tempo que Deus estava trabalhando com o povo, era um tempo precioso que o povo tinha que valorizar. Mas o povo valorizou? Não valorizou. O povo não valorizou, sabe por quê? Porque o povo estava focado no tempo deles e não no tempo de Deus. O trecho que nós estamos pregando nessa noite, compartilhando nessa noite, é tão precioso que ele nos faz comparar o tempo que nós vivemos com o tempo de Deus.
que você acha desse tempo de Deus na sua vida? O que você tem buscado do tempo de Deus na sua vida? O tempo de Deus na sua vida, ele vai trazer alegria, ele vai trazer paz. O tempo de Deus na sua vida vai trazer solução. O tempo de Deus na sua vida, ele vai trazer a visão para aquilo que você tem buscado. Só o tempo de Deus pode fazer isso na sua vida e na minha vida. Aleluias. Nos versículos que se seguem, Salomão agora escreve que os tempos, agora eles são diversificados. Tem tempo para todas as coisas. E ele começa a detalhar os tempos aqui. Mas uma coisa que eu procurei aqui nesse trecho, eu não encontrei. A Bíblia não fala para nós que há tempo de você desistir. A Bíblia não fala para nós que há tempo de retroceder. A Bíblia não fala para nós, a palavra do Senhor não fala para nós que há tempo de se desesperar. Vamos avançar, e todos esses tempos podem acontecer na nossa vida. Nós sabemos que por mais que nós passamos dificuldade, por mais que os tempos de chorar, os tempos de dificuldade venham, nós vamos estar esperando os tempos de bonança, os tempos de refrigério, os tempos de alegria, os tempos de paz. O último versículo diz assim: tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia nos revela e Deus nos revela que Ele sabe, Ele bem sabe quais são os planos que Ele tem para nós. E Ele fala assim que são planos de paz e não planos de guerra. As dificuldades que você está passando, as dificuldades que você tem passado e eu tenho passado, não são dificuldades que Deus planejou para nós. São dificuldades que nós criamos por causa da ansiedade, por causa das dificuldades que nós temos. Mas quando a Bíblia nos revela, lá nos Evangelhos, quando Jesus traz para nós assim aquele versículo que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, nós vamos trabalhar dentro do tempo de Deus. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, nós vamos saber quando nós devemos esperar, quando nós devemos caminhar, quando nós devemos avançar, quando nós devemos correr atrás, quando nós devemos parar, esperar. O tempo de Deus, Ele traz todas essas coisas para nossas vidas. Outro homem que se desesperou, que chegou para Jesus, lá em João 3, e ele diz assim para Jesus, que é aquele homem Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus, no capítulo 3, diz assim que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não tinha entendido o tempo de Deus. Nicodemos chegou naquele momento ali para Jesus, querendo encaixar o tempo de Deus dentro do conhecimento que ele tinha. Nicodemos chegou ali perto de Jesus, querendo encaixar todos os planos de Deus dentro daquilo que ele conhecia. Mas Jesus mostrou para ele: Nicodemos, não está dentro daquilo que você conhece, está dentro daquilo que você é. Nicodemos, não está no seu tempo, não está no tempo que você conhece, não está nos planos que você fez. Nicodemos, está em algo maior, em algo que você não pode ver com os olhos. Versículo 4 diz assim que Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer no reino de Deus? Aleluias. Jesus está aqui para nós ensinando. O tempo de Deus é o tempo de Deus. As coisas de Deus, os planos de Deus são planos de Deus. Não dá para encaixar os planos de Deus dentro dos planos de homens. Não dá para encaixar a lógica, o conceito das coisas de Deus dentro das coisas dos homens. Se nós tentarmos fazer isso, como está escrito no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Tudo é girar, tudo é contornar, tudo é correr atrás daquilo que você não pode. Não tinha entendido. Jesus estava tentando explicar para ele: Nicodemos, há algo que você ainda não conhece, há algo que você ainda não entendeu. Mas se você entender esse pequeno detalhe, tudo vai fazer diferença na sua vida.
Talvez você está aí na sua casa pensando assim: até hoje a minha vida, o que eu fiz da minha vida? Até hoje na idade que eu estou, o que eu tenho feito? Até hoje o que eu consegui construir? A Bíblia nos revela que se você buscar de Deus, se você buscar um propósito diante do Senhor, se você colocar a sua vida diante do Senhor, você vai entender o tempo de Deus dentro da sua vida. Você vai entender o tempo de Deus, o plano de Deus para a sua vida e para a sua família. Por isso, nessa noite eu te convido, você a colocar o seu coração diante do Senhor. Talvez você nunca teve essa oportunidade, ou talvez você já teve a oportunidade e se desviou dos caminhos do Senhor, se desviou dos planos de Deus. Por isso você está passando por esse conflito, por isso você está vivendo este momento ao qual você está tentando mudar o tempo, você está tentando prever tempo, você está tentando pré-calcular as coisas, planejar, mas nada tem dado certo. Por isso que Salomão, no auge de sua sabedoria, na velhice de Salomão, Salomão nos escreve que há tempo para todas as coisas. Se você tiver paz no seu coração, se você colocar a sua vida diante de Jesus, Deus vai te dar a solução, Deus vai te mostrar o caminho. Por isso eu convido você neste momento, você que está aqui, a se colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, para que essa mensagem venha transformar os corações necessitados, para que nós como igreja venhamos entender o tempo de Deus na nossa vida, para que nós como igreja venhamos buscar entender o tempo de Deus, não calcular o tempo de Deus, mas entender o tempo de Deus. Assim como Salomão, em várias etapas da vida dele, ele demorou para entender aquilo que Deus ensinava para ele. Ele buscava sabedoria e Deus deu sabedoria. Mas na sua vida, no momento dele de mais experiência, é que ele foi entender que os planos de Deus são planos perfeitos. Que os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, eles são únicos. Por isso, enquanto o irmão vai tocar esse hino aqui neste momento, eu convido você a fechar os teus olhos e refletir na sua vida. Refletir nos seus momentos, na sua dificuldade de entender o tempo, na sua dificuldade de entender, a sua vida. Uma vida que, se você parar para pensar neste momento, ela teve um início, ela tem um meio, talvez é o momento que você está agora, mas ela vai ter um fim nessa vida, nesse planeta. Uma vida que Salomão teve um início, teve um momento de ser poético, ele teve um momento ali apaixonado, ele teve um momento de sabedoria, ele teve uma etapa de sabedoria, e agora ele tem uma etapa na vida dele da idade avançada. Mas Salomão não perdeu a esperança. Salomão, ele estava ali agora entendendo o que Deus tinha para a vida dele, o que Deus tinha ensinado para ele através da sabedoria. Não importa qual é a etapa da sua vida, o que importa é você entender o plano de Deus para a sua vida naquela etapa. O que importa é você e eu entendermos qual é o plano de Deus para a nossa vida no momento que nós estamos vivendo agora. O momento que nós vivemos agora é um momento muito especial para Deus. É um momento que Deus tem um plano, tem um propósito. Porque Deus, ele tem um propósito e um plano a todo momento. Basta nós abrirmos o nosso coração e ouvirmos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos direcionar. Por isso nessa noite você está ouvindo essa palavra. Por isso nessa noite você está ouvindo falar de tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é o que mais importa. O plano de Deus é o que mais importa. Nada mais importa se não for dentro do plano de Deus. Nada vai dar certo se não for dentro daquilo que Deus planejou. O mesmo Salomão escreve no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que muitos são os sonhos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Qual é o desígnio do Senhor para a sua vida? Neste momento, nessa etapa. Qual é o plano de Deus para a sua vida neste momento, nessa etapa? Qual é o plano de Deus para a sua vida aí na sua casa, na sua família? Qual é o plano de Deus no seu lar? Talvez você não parou para pensar em nenhum momento, mas esse é o momento de você pensar. Esse é o momento de você parar e refletir quais são os planos de Deus para a sua vida. O que Deus planejou para você? O que você consegue fazer para Deus? O que você consegue entregar para Deus?
Entregue o seu melhor para Deus. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Se você abrir o seu coração para Deus, Ele vai te ajudar. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus que ensinou Salomão em todas as etapas da vida dele, e que está ensinando Salomão naquela etapa ali no livro de Eclesiastes, é o Deus de hoje. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã, Ele é o mesmo Deus sempre. Ele mesmo nos ensinou: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Moisés estava tentando colocar um nome, dar um nome para ele. Moisés estava tentando identificar ele com um nome, para que as pessoas pudessem lembrar, para que as pessoas pudessem etiquetar, dar títulos a ele. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Fala para o povo que eu sou o que sou. Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que te criou. Ele é aquele que conhece o seu coração. Ele é aquele que planejou o tempo neste mundo. Ele é aquele que olha para esse mundo, olha para o seu dia, para o seu ano, para o seu mês, e para Ele não faz diferença, porque Ele não calcula o tempo no mesmo jeito que nós calculamos. Livro de 1 João, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tem como entender esse tempo. É um tempo que não dá para nós entendermos e encaixar dentro do que nós conhecemos. Deus é Espírito, e Ele enxerga o seu coração, Ele enxerga a sua alma, e Ele quer mudar essa situação nessa noite. Por isso oramos a Ele. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite preciosa, obrigado pelo amanhecer, obrigado por esse dia, Senhor. Ó Deus, ao qual, Senhor meu Deus, nós colocamos dentro de um calendário que nós conhecemos, mas para o Senhor não faz diferença. O Senhor sabe que o tempo nosso não é o mesmo tempo do Senhor. Nós vivemos uma vida que já está pré-planejada, é uma vida que já está pré-calculada. Mas nós sabemos que a diferença maior para as nossas vidas é quando nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Este momento é um momento onde marca a nossa vida para a eternidade, porque não importa o tempo que nós vamos passar neste mundo, o que importa é o tempo que nós vamos passar com o Senhor no céu. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos ajudar a entender, ó Deus, o Teu propósito na nossa vida, o tempo do Senhor na nossa vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo refrigério, pela paz, pela alegria que o Senhor derrama sobre nós nessa noite. Obrigado, meu Deus, por esse que está assistindo, por esse que está vendo neste momento essa palavra, está ouvindo a palavra do Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que as vidas venham ser transformadas através da Tua palavra, dentro do tempo do Senhor. Ó Deus, que nós venhamos entender esse tempo, que nós venhamos entender no nosso coração, a não entender como conceito, mas venhamos entender de coração que há um tempo para todas as coisas, que nós devemos buscar no Senhor, não devemos apavorar, não devemos ficar, Senhor meu Deus, a todo momento buscando, meu Pai, ó Deus, aquilo que nós calculamos, mas buscando no Senhor, dentro do tempo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Pai, obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome mais uma noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Você é precioso para Deus, amém? Eu e você somos preciosos para Deus. Então voltemos ao nosso lar em paz. Você que está na sua casa, fique em paz. A palavra do Senhor diz assim, livro de Números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Fique em paz no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.